Primeiro, o texto dá ao sermão a autoridade da palavra de Deus. Porque, antes de tudo, e sobretudo, deve pregar o que eu e você devemos fazer, não é falar de A, de B, de C, nem ficar contando historinha de Pitágoras, nem de Pitágoras, é pregar a palavra. Meu Deus, pregue a palavra. Tá bom? O texto constitui na base da alma do sermão. Através da pregação, através da pregação por texto, o pregador ensina a palavra de Deus e leva o povo a conhecer a Deus. Olha a importância da homilética. Eu prego, ensino o texto, e os textos que eu estou pregando eu levo as pessoas a conhecerem a Deus. Olha a minha responsabilidade como na homilia, olha a minha responsabilidade na homilética, senhoras e senhores. Então, o texto exatamente o texto traz sabor à palavra lida e pregada. O texto limita e unifica o sermão. Um bom texto ajuda no desenvolvimento da nossa mensagem. Então, como escolher um texto? Não? Então, como escolher um texto? Bom, gente, às vezes isso aqui eu sou um amante das Escrituras. Que Deus, obrigado por isso ter acontecido na minha vida. Obrigado por ter amor, paixão pelas Escrituras. Porque você que está me assistindo agora, que ama as Escrituras e que queima no seu coração o fogo ardente, sabe? O fogo para pregar essa palavra, estude ela, ame ela, tá? E que você, em pleno século XXI, se torne um grande pregador. Use a sua juventude, a sua vida, a sua saúde, a sua maturidade, use a sua velhice, use as ferramentas que Deus te deu para pregar, para que outras pessoas sejam alcançadas e edificadas. Como escolher um texto? Tá? Então, quando eu falo assim, como escolher um texto bíblico, eu estou dizendo para você, escolher um texto bíblico é muito importante na hora da mensagem. O texto não deve ser extenso demais, ponto. Quando eu falo extenso demais, porque você vai transmitir toda uma história, que tipo de sermão, nós vamos aprender isso na próxima aula, que tipo de sermão você vai trazer para você poder trazer o texto certo, né? Se vai ser um sermão textual, temático ou expositivo. Eu vou estar explicando todos esses sermões nas aulas anteriores, tá? Então o texto não deve ser extenso demais. Normalmente um parágrafo das Escrituras é o bastante para um sermão edificante, tá bom? Então, porém, é aconselhável que não ultrapasse 8 versículos. Que parece ser uma ideia essencial. Acima disso, só no caso se for uma passagem histórica. Tudo bem? Então, o texto deve ser claro, o texto deve ser objetivo, porque você tem que entender que quem estudou foi você que estudou. Quem estudou foi você. E sabe o que Deus vai falar através daquele texto às pessoas. Então, quando eu comento isso, então as pessoas da plateia, elas estão com uma expectativa. Uma expectativa daquilo que vai ouvir. Tá? Então, quando eu comento sobre esse ponto, que você tem que trazer o texto claro, é claro que seja claro e que a clareza seja no entendimento. Vamos ser sinceros, não existe nada pior do que alguém usar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e você não aprender nada. Ou você não entender nada. Tá bom? Então isso é o cúmulo do absurdo. Então o texto deve ser bem claro. Exemplo, Salmo 1, Isaías 51, 55, 1, 7, João 3, 16, 21.
Inclusive foram temas de mensagens em aulas, eu coloco o texto, João 3,16, Atos 16, 25, 34, textos bem conhecidos, fará que os ouvintes imaginem a ilustração e acompanhem o raciocínio do pregador. E quando eu falo isso é tão sério, porque você vai ter a plateia te acompanhando e vai ser muito melhor Deus te usar. Agora, hoje já tem um níveis, né, de pregadores mais difíceis, um público mais seletivo, onde tem pregadores hoje com uma linguagem muito elevada, com níveis ótimo para quem é formado. Tá? Eu já tive em eventos que o pregador foi excelente demais, mas não para um público leigo, sabe? Então ele é tão bem preparado que ele não dá para falar em qualquer lugar. E, infelizmente, não é um tipo de pregador que pode falar para qualquer pessoa, porque ele é extremamente exaustivo em extrair de um texto tantas coisas. Então, esse aí é meu objetivo. Mas eu não quero ser esse tipo de gente que cansa auditório, que cansa plateia e etc. Tá claro? Agora, entender esse momento de parar, hein, gente? E quando o pregador, que a grande maioria tem essa dificuldade, não percebe quando não está agradando. Tá? Terceiro, o texto deve estar de acordo com o assunto ou tema do sermão. Então, como organizar os pensamentos do sermão? Essa parte é muito importante. Como organizar o pensamento do sermão. E quando eu falo isso, primeiro, as qualidades essenciais de um sermão bem organizado são, olha só, unidade. Pensamento do sermão. Marque aí. Unidade. Os pontos devem desenvolver o assunto ou tema, cada um ocupando o seu devido lugar. O sermão deve ter uma ideia central e harmonia no desenvolvimento da ideia. Harmonia, unidade. Unidade nos pontos. Unidade no tema. Unidade. Pegue essa aula aqui e segue ela na regra. Não é porque onde você está ninguém segue regra nenhuma. Por isso que não tem grandes pregadores. Essa é uma grande realidade. Fala de qualquer jeito, fala o que vem na mente.